Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui conosco mais uma vez, eu também com vocês, né? Muito bom sempre a gente se encontrar, mesmo que seja, por enquanto, virtualmente, mas logo estaremos todos juntos. Bom, então hoje nós vamos dar continuidade, ou melhor, vamos terminar o capítulo 27. O título é Pedi, obtereis. Vamos falar dos itens 18 a 23, que fala sobre a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e teremos as instruções dos espíritos sobre a maneira de orar e a felicidade que a prece nos oferece. Então, o Evangelho de Jesus, falando sobre a prece, primeiramente pela prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Então, o Evangelho de Jesus diz que os espíritos sofredores clamam, né, pelas nossas preces, e são muito úteis para eles, porque assim eles se sentem mais lembrados, menos abandonados, e menos em desejo do arrependimento, da reparação, e desvia-os também do pensamento do mal e ameniza, assim, o sofrimento desses espíritos no momento que se encontram, né? Algumas pessoas não admitem a prece pelos mortos porque acreditam que a alma só tem uma alternativa: ser salva ou condenada como se diz, condenada pelas penas eternas, né? Mas, na realidade, é o seguinte: mesmo que um homem esteja condenado à morte, se nada nós podemos fazer por ele, devemos orar para auxiliá-lo a carregar o peso da sua cruz. E aquele doente incurável e sem esperança, devemos também orar, porque a prece lhe servirá como um bálsamo para as suas feridas. E se negarmos a prece e não somos bons cristãos, estaremos, então, sendo contra Deus, que coloca como primeiro de todos os nossos deveres o amor ao próximo. E, de acordo com a lei dos homens, o remorso e arrependimento não contam a favor do culpado. Se ele for condenado, a pena cessará no fim do processo do prazo determinado por lei. Então, depois de cumpri-la, ele poderá ter melhorado ou continuará tão mal como antes. Mas a lei de Deus é mais previdente, porque é sempre justa e misericordiosa, e ela não fixa nenhum prazo para qualquer tipo de pena, e ela se resume da seguinte forma: por exemplo, o homem sofre as consequências de suas faltas, e toda infração terá a sua punição. O castigo é proporcional à gravidade da falta e sua duração dependerá do retorno ao bem, podendo ser mais curta se o arrependimento vier logo. Se pedir misericórdia, Deus concederá a esperança, mas é necessária a reparação da falta. Por isso, o homem enfrentará novas provas. Quando dizemos o homem, quer dizer, somos todos nós, na realidade. Quando temos também problemas, nós também passamos por essas reparações de falta, né? Então, por isso, a gente passa pelas novas provas e, com elas, aprendemos a praticar o bem, vamos reparando os nossos erros do passado, assim como aquele condenado também vai reparar seus erros do passado. E lembrando também que somos árbitro de nossa própria sorte. E podemos abreviar ou prolongar o nosso sofrimento dependendo de nossas atitudes.
A nossa felicidade ou a desgraça depende de fazermos o bem. Basta uma força de vontade e a coragem para ampararmos e aconselharmos os nossos irmãos mais necessitados, dando assim a eles o que falta, seja material ou moralmente. E especialmente aqueles que estão mais próximos de nós. E essa, então, é a lei do amor e da caridade. No capítulo 15, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala das causas atuais das aflições. E ele diz: a fonte dos males terrenos são a consequência natural do caráter e da conduta, daqueles que são vítimas da sua imprudência, do orgulho e de sua ambição. Pessoas são arruinadas por falta de ordem, falta de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos. Que há também uniões infelizes, porque são baseadas em interesses sociais, financeiros, pela vaidade e não pelo coração. Pais são infelizes por terem combatido as más tendências de seus filhos desde o princípio. E assim é o homem, como muitas vezes somos nós mesmos, né? Ao invés de reconhecer os seus erros, conhecermos nossos erros, achamos mais simples acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade e sua má estrela, quando, na verdade, a nossa ou dele, a má estrela, é a sua própria falta de cuidado e negligência. Então, Chico Xavier, por exemplo, dizia: às vezes a pessoa quer mostrar que possui isso, aquilo e mais aquilo, sem se preocupar com a posição dos valores, com a aquisição, melhor, dos valores espirituais. E depois, quando desencarna, fica aí, ele dizia, agarrado às coisas da matéria. Que a cada 10 pessoas que partem para a vida do além, ele dizia, em média, 7 delas permanecem presas aos interesses materiais que tinha quando encarnadas. E é por isso que os médiuns costumam identificar a presença de muitos espíritos, ele dizia, ainda presos aos valores materiais que cultivavam quase com exclusividade quando viveram aqui na Terra. Então, essa mensagem, vamos dizer, do Chico, eu extraí do livro do Minutos com Chico Xavier, do médium De Luca. Então, De Luca diz que o ensinamento deixado por Chico Xavier, com sua elevada percepção da realidade astral que ele tinha, né, deve ter, tem até hoje com certeza, né, permite nos concluirmos que a grande maioria de nós parte deste mundo mendigo de valores espirituais. Por quê? Cultivamos em nossa breve jornada terrena bens que nada nos servirão quando regressarmos ao plano espiritual, uma vez que a riqueza material não significa riqueza espiritual. E nesse mesmo livro, Minutos com Chico, tem uma mensagem do Marquês de Maricá, que é psicografado por Chico Xavier, que ele diz: ajuda os que partiram. Isso está dentro das nossas orações, né, para os mortos e os espíritos sofredores. Então, ele diz: enquanto choras, o morto querido, planta uma árvore benfeitora ou faz um gesto de caridade, e tuas lágrimas não terão de todo corrido inúteis. E De Luca, então, complementa dizendo: é impossível, às vezes, ele diz, evitarmos as lágrimas de saudade ao lembrarmos dos nossos entes queridos que já retornaram ao mundo espiritual.
que a orientação que o Chico recebe dos bons espíritos, ele diz, nos sugere colorir nosso pranto com tintas de caridade. Ele diz quase sempre, os que chegam ao outro lado da vida constatam amargamente que foram omissos no bem, que pouco ou nada fizeram em favor do próximo. E conclui, embora tarde, que não bastava não ter feito o mal, mas era preciso ter feito o bem. Não fazer o bem não é uma obrigação legal, aliás, não fazer o mal é uma obrigação legal de todos nós. E não é uma virtude propriamente dita, que ao chegarmos do outro lado da vida, ele diz, nossa consciência examinará não apenas o mal que evitamos, mas, sobretudo, o bem que fizemos. Que a omissão no bem nos dará a pesada sensação de que nossa vida poderia ter sido mais útil junto à comunidade que Deus nos plantou. Por isso, ele diz, a melhor maneira de ajudarmos nossos entes amados que partiram será pelos nossos gestos caridosos em benefício da memória deles. No lugar, por exemplo, de estamparmos fotos de familiares queridos em camisetas, poderíamos, em nome deles, distribuir alimentos, agasalhos e remédios aos necessitados. E aos pais que perderam filhos na tenra idade, o melhor socorro que podemos prestar a eles e a nós próprios será dedicarmos o nosso tempo aos filhos esquecidos nas ruas e nos orfanatos. Que somente assim nossas lágrimas nos afastarão do desespero e servirão como um clarão de luz no caminho espiritual daqueles que continuam precisando de nosso amor mesmo depois da morte. Então, temos também aqui as instruções dos espíritos sobre o modo de orar. E neste capítulo de hoje, então, temos as instruções do espírito benfeitor, não sei se é assim que pronuncia, Monod, que é um pastor protestante, Alás francês, que ele diz que o primeiro dever e o primeiro ato, antes de iniciarmos qualquer atividade diária, é a prece. E deve ser profunda, com humildade, e o pensamento é levado a Deus para que nossas orações cheguem até Ele. Que devemos agradecer sempre pelos benefícios recebidos até o dia de hoje. Orarmos todos os dias, mas não de forma maquinalmente, nem por obrigação. Porque a oração, por exemplo, pela manhã, é muito importante para iniciarmos o dia com mais ânimo, vigor e tranquilidade. Agradecemos também pela noite transcorrida que nos permitiu encontrarmos com os nossos amigos, familiares e espíritos, os guias espirituais também. E assim revigorando as nossas forças e energias, nos dando mais perseverança. Que devemos pedir o que realmente necessitamos. Não precisamos pedir riquezas, porque isso deve vir através do nosso próprio esforço e trabalho. Pedirmos, sim, os bens mais preciosos, que são a paciência, a resignação e a fé. Porque muitas vezes pedimos mais sucesso para o nosso empreendimento material e depois reclamamos que Deus não nos ajuda. Seremos insensatos e ingratos se agirmos assim. E se olharmos no fundo de nossa alma, encontraremos sempre os motivos que nos queixamos. Oremos, então, diariamente com amor, com fé e a qualquer instante, sem precisarmos interromper nossos afazeres, até pelo contrário, porque a prece santifica as nossas tarefas.
E um pensamento do fundo do nosso coração é muito mais ouvido pelo nosso Pai do que as longas preces e repetidas, ou porque chegou a hora marcada. Isso não quer dizer que não devemos fazer o evangelho no lar com hora marcada, porque nos comprometemos antecipadamente com o plano espiritual para esse momento sagrado de fé e harmonia em nosso lar. O ato de fazermos evangelho no lar nos ajuda na harmonia de nossa casa, dos que estão à nossa volta, e a nós também, e até mesmo dos nossos vizinhos. Que Deus nos vê também com muita alegria quando ajudamos uns aos outros, moralmente ou materialmente. E fica feliz quando elevamos nosso pensamento e agradecemos por haver alcançado uma graça. Quando, então, cometemos alguma falha, sejamos humildes, devemos pedir perdão pelo nosso orgulho, egoísmo ou pela nossa falta de caridade. Temos também as instruções dos espíritos amigos sobre a felicidade que a prece nos oferece. Aqui, especialmente hoje, temos nesse capítulo de Santo Agostinho, que diz: a fé beneficia o coração e leva a alma a arrependimento e a prece. A prece suaviza o excessivo calor das paixões e nos conduz a Deus. E é no momento de recolhimento e solidão que nos encontramos com Deus e a verdadeira vida se abre para nós. O homem com fé se preocupa menos com as coisas materiais e se dedica mais ao conforto espiritual. Esta é a lei natural da vida de um verdadeiro cristão. Então, nesse capítulo também, Santo Agostinho deixa uma linda mensagem sobre os efeitos da prece, que ela diz, gostaria de ler para vocês, porque eu acho ela muito bonita e muito singela, assim, pelo aprendizado desta noite, né? Que ele diz: marchai pelo caminho da prece e ouvirei a voz dos anjos dizendo: que harmonia! Assim não ouvirás mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que as brisas das manhãs das ramagens do vosso arvoredos. Vossa linguagem será mais doce e singela, e todas as suas aspirações serão divinas, quando livres dos desejos carnais. Vós também, como Cristo, orai e carregai a vossa cruz para a Gólgota, para o vosso Calvário. Levai-a e sentireis as doces emoções que lhe passavam pela alma, embora ele carregasse o madeiro infamante. Sim, porque ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai. Com essa mensagem, Santo Agostinho nos quis mostrar que, quando praticamos a prece, nossa vida fica mais harmoniosa, nossa cruz, que são os nossos problemas, se tornam menos pesados e enfrentamos, assim, os problemas com mais tranquilidade. Então, para finalizar também, gostaria de passar também a mensagem de Emmanuel, do livro Bênção de Paz, psicografada por Chico Xavier, que ele fala também sobre a prece, que diz: diante da prova, orar, envidando meios de transformá-la em experiências benéficas. Diante da penúria, orar desenvolvendo o serviço que a desfaz.
Diante da ignorância, orar, acendendo luz que lhe dissipe a sombra. Diante da enfermidade, orar, procurando medicação que lhe afaste os prejuízos. Diante do desastre, orar, empreendendo ações que anulem os efeitos. Diante da dificuldade, orar, aproveitando a lição dos obstáculos de modo a evitá-los futuramente. Diante do sofrimento, orar, construindo caminhos para a devida libertação. Diante da discórdia, orar, edificando recursos para o estabelecimento da paz. Orar sempre, mas agir cada vez mais para que se realize o melhor. Disse-nos o Senhor Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, e, acima de tudo, vigiem e orem por aqueles que ativamente se esforçam para que, em tudo, se faça o bem que os cabe fazer. E para finalizar também, lembremos sempre, em nossas orações de agradecimento, de pedidos, diariamente, na oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou os seus discípulos e deixou para nós também, como forma de agradecimento ao nosso Pai Celestial, por tudo que Ele nos dá, por tudo que nós somos, por tudo que nós temos. E assim, vamos finalizando essa parte com a oração do Pai Nosso, que é: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja.